o fim do mundo! É o Homem Bengala. Homem o quê? Tá cego, cara! Sai do meio da rua! Caraca, virou um caos! Como vou atravessar? Como vou andar com a minha cadeira de rodas? Relaxa que vai ser divertido. Vamos lá, vai começar o Papo Acessível. Tranquilo! Eu sou Feliz Calabrini, está começando mais um Papo Acessível. Eu estou aqui com ela, diretamente das areias cariocas, ela que está dormindo no sovaco do Cristo, está com cãibra já, ela, Renatinha Fonseca. Ah, Fernando, já desci de lá, porque tá muito frio aqui. Ah, que Nesse frio. momento eu estou enrolada nas minhas cobertas, no meu edredom. Se no Rio de Janeiro tá frio, entendeu? você imagina aqui, então, cara. Pois é. Não, lá em cima é. não dá, hoje não, viu? É, frio no Rio de Janeiro é 26 graus, São Hipólito, entendeu? É esse que é o frio do Rio de Janeiro. Mas beleza, Na vai. sombra, né? Exatamente, na sombra. E vocês já ouviram ele, diretamente da terra da salsicha, ele que vai ser futuro ministro da pessoa com deficiência do Brasil, São Hipólito. Que alegria tá aqui no mais um programa. E pra variar, né, a costureirinha do Paraguai, aquela que fala que tá escrevendo um livro, eu quero saber o que ela fez pro chefe aí, porque eu também quero começar a ter folga aqui no Papo Acessível. Mas sabe o que aconteceu, São Hipólito? No último cast, se eu não me engano, ela tava perdida, segundo a Marinha Brasileira, tava no Canal da Mancha. Agora, certo. Parece que ela foi vista lá no Mar Vermelho. Parece, tá? Não sei. A gente vai conferir. Será que ela não voltou pro convento? Será? Será? Ixi. Aliás, se alguém sequestrou Juscelene Braga, não adianta pedir pra gente a recompensa, porque nós não iremos pagar, tá? Pode ficar aí de presente pra vocês. Tadinha dela. Mas olha, nós temos uma convidada muito, muito especial aqui hoje. Ela que é a @JanelaDaPati no Instagram, ela que fala sobre capacitismo, vai ensinar a gente aqui um pouco mais sobre isso. Ela, seja muito bem-vinda, Patrícia Loretti. Oi, prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Patrícia Loretti, eu sou formada em Gestão de Recursos Humanos, sou pós-graduada em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, sou coautora de 3 e-books sobre deficiência, que são eles: Manual da Mulher com Deficiência, Sexualidade e Deficiência, esse é o assunto, Sexualidade e Deficiência 2, o assunto continua. E sou consultora em capacitismo. Sou uma mulher com deficiência, ando de rodinhas, uso cadeira de rodas. E sou do Rio, não sei se vocês perceberam pelo meu sotaque. Ah, é só quando você fala pastel, aí eu vou perceber. Pastel. Aliás, assim, ó, parabéns pra equipe Papo Acessível, né? Tá só trazendo, assim, convidados e convidadas de alto gabarito, entendeu? Então você, ouvintes que tá aí, né? Vamos lá, curte, comenta, compartilha, porque eu vou falar uma coisa pra você, que trabalho bonito, viu? É isso aí. Agora eu vou falar pro editor colocar a carteirada, né? A carteirada assim, plá, entendeu? É isso aí, só convidado com carteirada. Muito bem. Então você fique aí que já voltemos. Só a musiquinha. Estamos de volta e eu queria fazer a primeira pergunta pra Pati. Já vou na intimidade aqui, hein? Patrícia virou Pati, tá bom? Pati, como a Renatinha brinca aqui, ela que começou com isso, a gente pergunta para nossas convidadas: quem é você na fila preferencial, Pati? Bom, eu sou uma mulher com deficiência, uma mulher branca, tenho cabelo grande, uso óculos de grau, aliás, desde os 9 anos de idade. Eu tenho 42 anos, eu tenho um sorrisão e adoro brincos grandes. Estou sempre com brincos grandes como agora. Gosto muito de poesia, amo conversar,
tenho uma paixão especial pelo livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, e converso sobre tudo relacionado à deficiência, principalmente sobre capacitismo, que é um assunto que eu gosto muito de conversar. Muito legal, Paty. Pô, que legal ter você aqui. A Paty, para os ouvintes que não sabem, eu conheci a Paty no Rio de Janeiro. Eu fui convidado o ano passado para dar uma palestra para os funcionários da Rede Globo. E eu tive o prazer de conhecer a Paty. A Paty estava junto, né? E a Paty deu uma palestra lá fenomenal, assim, sobre capacitismo. Depois da sua palestra, de todo o conhecimento que você colocou ali, realmente, de fato, eu fui entender mesmo qual a importância do capacitismo, né? E uma coisa que é muito interessante, Paty, que é assim, que no mundo das pessoas com deficiência, na comunidade das pessoas com deficiência, muitos ainda não sabem o que é o capacitismo. Eu acredito que sofrem capacitismo diariamente, mas não sabe. E aí eu queria que você pudesse contar o que é o capacitismo. De onde que surgiu? De onde que veio o capacitismo? O que significa esse nome tão grande? Eu queria que você desse aí um resumo para nós sobre isso, porque é muito importante os nossos ouvintes aprenderem, né? Sim, é muito importante a gente falar sobre o capacitismo, tem a mesma importância de falar contra o racismo, falar contra a homofobia, contra o machismo, porque o capacitismo é uma opressão. O que é, assim, de fato? O que é o capacitismo? O capacitismo é a discriminação e a opressão que a pessoa com deficiência sofre porque ela tem a sua existência relacionada à incapacidade. Incapacidade de quê? Incapacidade de tudo que a gente possa imaginar. As pessoas olham para uma pessoa com deficiência e pensam, essa pessoa é incapaz de trabalhar. Ela é incapaz de ser mãe e ser pai. Ela é incapaz de fazer alguém feliz em um relacionamento. Então, associam a existência de uma pessoa com deficiência à incapacidade. Então, isso que é capacitismo. Então, o capacitismo está para a pessoa com deficiência, assim como o racismo está para a pessoa preta, assim como o sexismo está para a mulher. E esse é um termo que ele nasceu através de uma mulher com deficiência também, uma feminista chamada Fiona Campbell. A Fiona, ela trouxe esse termo vem da língua inglesa. Eu não sei falar inglês, tá? Mas é um termo que significa ableism, significa capacidade. Então, a tradução da língua inglesa para o Brasil, a tradução foi como capacitismo, porque é um termo relacionado à capacidade. No caso, a falta de capacidade que as pessoas atribuem às pessoas com deficiência. O capacitismo ele não é uma coisinha que acontece aqui e acolá. Ele é estrutural. Você pode ver que quando alguém sofre um acidente, por exemplo, fica na cadeira de rodas, eu tenho relatos de pessoas que demoraram um ano e meio para sair de casa usando uma cadeira de rodas. E por que isso? Porque tudo que essa pessoa ouviu durante a vida inteira sobre ter deficiência, sobre usar cadeira de rodas, foi sempre negativo. Ela nunca viu uma pessoa com deficiência bem-sucedida, que fosse rica, ou que não fosse rica, mas que tivesse um bom casamento. Porque sempre que ela ouviu e o que ela vê, por quê? Porque as pessoas com deficiência agora a gente está melhorando muito, né? Mas durante muitos anos nós ficamos trancados dentro de casa. E aí a gente tem uma percepção, a sociedade tem uma percepção errada do que é ser pessoa com deficiência, do que é ter deficiência. E aí criou-se isso, que é o capacitismo, né? Não acreditar na nossa capacidade. Então, Paty, eu acredito que uma das coisas mais difíceis, assim como no racismo, no sexismo, é a gente conscientizar a sociedade que age dessa forma em relação a gente, de que a pessoa está sendo capacitista. Muitas vezes eu tenho uma visão dessa história que é o seguinte: quando uma pessoa é racista, geralmente ela é agressiva, né? O racismo geralmente ele envolve algum tipo de agressividade, mesmo que seja uma ironia, um sarcasmo, alguma coisa assim. Sim. O capacitismo, geralmente ele vem assim, fofo. Geralmente ele vem munido de boas intenções, desejo de ajudar, mas com ideias totalmente erradas.
E como é que a gente faz para conscientizar as pessoas de que sim, elas não estão fazendo isso por mal, mas por ignorância, né? É diferente do racismo, por exemplo. Eu vejo muito diferente, né? Sim. Que a pessoa ela faz com a melhor das boas intenções e ela está sendo capacitista. E aí como é que a gente faz para levar essa conscientização para a sociedade? Existem 2 tipos de capacitismo. O capacitismo aquele agressivo, que tem a ver com não te contratar e falar, você não vai conseguir realizar essa tarefa, por isso você não vai conseguir ocupar essa vaga. Mas tem também esse capacitismo que parece, por exemplo, frases que parecem elogios, né? Por exemplo, eu já ouvi uma pessoa falar, mas você nem tem cara de deficiente. Mas como assim? O que é cara de deficiente? O que você espera de um deficiente? Quando eu ouvi essa frase, eu estava dentro de um teatro. Estava num café de um teatro, assisti uma peça da Fernanda Montenegro. Talvez para aquela mulher, uma pessoa com deficiência não pudesse estar num teatro para assistir uma peça da Fernanda Montenegro. Mas, enfim, pessoas são diferentes. E pessoas com deficiência também são diferentes. Eu sou uma pessoa que sou muito aberta ao diálogo. Então, eu sempre vou falar que a forma de desconstruir o capacitismo ou da forma mais agressiva ou mais fofo é sempre levando a pessoa a fazer uma reflexão. Por exemplo, quando alguém fala assim para mim, eu já ouvi falando assim, mas você não tem pecado. Aí eu falei assim para a pessoa, mas se eu não tenho pecado, então eu não sou humana. Você não acha que você está me desumanizando falando isso? Então, acho que a gente deve falar sobre o assunto, como a gente desconstrói algo, falando sobre o assunto e levando as pessoas a raciocinarem sobre o seu comportamento. Quando eu perguntei para ela, por que eu não tenho pecado? Você acha que eu não sou humana? Eu não erro? Não tenho desejo? Não tenho vontades? E aí ela parou um pouquinho e pensou. Aí ela falou assim para mim, pensando por aí, né? Quer dizer, eu sei que é bem ridículo isso, mas o tempo todo as pessoas com deficiência precisam chamar atenção para as pessoas em relação à nossa humanidade. Porque a gente vira anjo, sabe? Nós temos várias mães que chamam seus filhos, por exemplo, que têm autismo, de anjo azul. E como Freud diz, né, primeiro a gente pensa, depois a gente age. Se você pensa que o seu filho é um anjo, muito possivelmente você não vai legitimar várias atitudes de humanos, por exemplo, namorar, fazer sexo, ficar com raiva, xingar. Então, a gente tem que trabalhar realmente na conscientização das pessoas de que pessoas com deficiência são humanas e, por isso, estão suscetíveis a todos os tipos de erros e acertos e adaptações. A gente não importa adaptar e fazer. Então, acho que a forma de desconstruir é essa, falando sobre o assunto e fazendo a pessoa raciocinar o porquê daquela fala, o porquê daquele gesto, se não tem algo por trás que esteja tirando a nossa humanidade. E para isso nós precisamos, né? A pessoa com deficiência, muitas vezes, ela engole esse negócio, assim, né? Ela meio que não percebe, né? Muitas vezes, até como você disse, às vezes uma pessoa que adquiriu recentemente uma deficiência ainda não tem consciência disso, né? Não é para ficar vendo a pessoa com deficiência como um exemplo de superação. Porque nessa de achar a pessoa é um exemplo de superação, a gente acaba tirando o foco daquilo que interessa. Por exemplo, não tem que ser mais difícil para mim estudar do que para uma pessoa sem deficiência. A gente tem que ter as mesmas oportunidades. Então, enquanto fica nesse de ela é um exemplo de superação, tira-se o foco daquilo que é importante, que é buscar políticas públicas, acessibilizar ambientes, quebrar barreiras atitudinais. Então, a gente tem que ver que, às vezes, quando uma pessoa sofre um acidente, por exemplo, esse discurso de exemplo de superação acaba motivando ela. Eu vou voltar a andar, eu vou voltar a enxergar. Esse discurso motiva ela, mas com o tempo, ela percebe que isso acaba atrapalhando, porque ela deixa de ser vista como uma pessoa com os mesmos direitos que outras pessoas. Eu sei. Você quer continuar ouvindo o episódio. Mas eu só vim aqui pra pedir que mande o programa pra todos que você conhece. Esse papinho de que somos minoria é bullshit. Numericamente somos maioria e só vamos ter algum poder se estivermos juntos. Manda aí o papo dando uma de Zé Pequeno, tá legal? Minoria é o caralho, somos maioria, porra.
Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Paty, assim, eu acho que essa questão de nós, pessoas com deficiência, que meio que a gente gosta de ser um pouco ativista, às vezes até um pouco militante na causa, e a gente costuma falar, debater, mas eu sinto que é um caminho, mas eu vejo que é um caminho de longo prazo. O que a gente poderia fazer para poder encurtar esse caminho? Mostrar de fato para a sociedade quem somos nós, o quanto que o capacitismo nos incomoda, né? Eu trabalho numa exposição, eu e a Renata, a gente trabalha numa exposição, Renata no Rio, aqui em São Paulo, que chama o Diálogo no Escuro, e essa semana, né, eu sempre falo que eu sou uma pessoa com deficiência visual, e aí quando uma pessoa me viu, ela falou assim, nossa, mas que bom, né? O seu olho não é nada deformado, né? Então, assim, claro, é um capacitismo, né, grande, mas assim, o que a gente pode fazer em conjunto para encurtar isso? Porque eu vejo que tem pessoas que gostam, falam, colocam nas redes sociais, você é um grande exemplo disso, né, você sempre posta a luta, né, contra o capacitismo, mas o que a gente poderia fazer para encurtar isso? Porque senão, daqui a pouco a gente vai estar velhinho, você, a Renata, com 70, 80 anos, e o capacitismo vai continuar. Primeiro a gente tem que ter o entendimento de que luta é realmente isso, é uma geração lutando para que outras recebam os benefícios. Por exemplo, eu não lutei para ter direito a estacionamento, mas alguém lutou por mim. Hoje eu luto para que a próxima geração, por exemplo, consiga andar na rua sem chamar tanta atenção, que seja natural ver pessoas com deficiência. E a gente está fazendo isso, você, a Renata, a gente está fazendo isso. Agora, como que a gente consegue encurtar? A gente consegue encurtar quando nós conseguimos tirar o discurso e colocar o discurso em prática. Por exemplo, a gente fala assim, a pessoa com deficiência tem direito a estar na escola. Então, a gente vai ter que realmente brigar para estar na escola. A gente vai ter sim que engolir alguns sapos, a gente vai ter sim que ir lá falar com a diretora uma vez, 2, 3, 4. A gente não pode desistir de ocupar espaços, porque eu acredito que é isso que vai fazer a diferença, quando a gente começa, de fato, a sair de um discurso de que a gente tem direito aos espaços e que a gente consiga ocupar esses espaços. Acho que é aí que a gente consegue encurtar. Agora, é fácil, Sônia? Não é. Porque também tudo depende de estrutura. Eu sou uma mulher tetraplégica. Hoje eu fui ao banco, eu precisei de alguém para ir comigo. Se eu não tivesse alguém para ir, eu não conseguiria. Quando a gente fala assim de encurtar, eu entendo que tem que ser prática, tem que trazer para a prática, mas eu entendo também que existem marcadores, a interseccionalidade que a gente fala, né? Que são marcadores que se sobrepõem na vida de uma pessoa com deficiência. Por exemplo, eu sou uma mulher branca, heterossexual. Se eu fosse uma mulher preta homossexual, eu teria que lutar contra 3 opressões. Contra o sexismo, contra o capacitismo, contra o racismo, contra a homofobia. Quer dizer, 4. Eu falei 3, mas são 4. Então, nem sempre é fácil trazer um discurso para a prática. Mas eu acho que é isso, a gente não desistir de realmente tentar. Sabe? Não é só ficar ali na rede, postando frase bonita, ensinando o que é capacitismo, mas é na prática realmente. Eu fui a um shopping ano passado e tinha a placa, estava escrito o nome errado. O que eu peguei e fiz? Eu peguei e mandei um e-mail para a coordenação do shopping. Eu falei assim, eu preciso tornar o meu discurso prático. Eu não posso pegar esse shopping, colocar na rede social e meio que, desculpa a palavra da carioca, né, mas esculachar o shopping e não fazer nada com isso. Eu preciso ter uma atitude prática. Então, acho que quanto mais prática a gente conseguir inserir, a gente consegue encurtar mais o caminho. Lembrando que o caminho é longo, mesmo que a gente tente encurtar. Porque, como eu disse no começo, a gente está falando de algo estrutural, né? É algo que a gente vai desconstruindo a martelinhos. Até porque tem pessoas que não têm boa vontade em desconstruir, né? Porque também não é fácil. Não é fácil desconstruir.
sabe? Então, uma coisa interessante que você está colocando, que assim, que eu percebo que há 10 anos atrás, por mais que a gente às vezes reclamasse, falasse, as pessoas falavam assim, tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer para você. Só que agora eu percebi que nós estamos num momento, o momento é muito propício para isso. Eu vejo que o assunto da causa da pessoa com deficiência, o assunto dos preconceitos, né, do racismo, da homofobia, do capacitismo, está sendo muito falado. Claro, assim, fala-se muito, de concreto muito pouco ainda, mas eu acho que nós estamos assim, surfando uma onda grande, e se nós, pessoas com deficiência, não aproveitarmos esse momento, se passar, aí a coisa vai ficar mais difícil do que a gente imagina. Então, você acha que é o momento da união, de se unir, de todo mundo realmente entender que tem que falar, tem que brigar, tem que questionar, tem que procurar os direitos, entender. Então, eu acho que é o momento para isso, então? Eu acho que nós estamos no momento exato. Sem esquecer que com o advento das redes sociais, as pessoas ficam mais solícitas, entre aspas, em nos atender. Por quê? Porque tem uma exposição, tem um nome envolvido. Uma grande marca não vai querer ser associada a uma marca capacitista. Então, quando você reclama, a tendência agora é mais em resolver do que ignorar como antes. Agora, em relação a... Você falou uma coisa que eu acho muito importante, a união. Nós, pessoas com deficiência, ainda somos muito divididos. Uma vez eu fiz um post sobre pessoas cegas, uma seguidora falou assim para mim, eu adoro suas postagens, mas quando você fala de deficiência que não é física, quando você fala de deficiência que não é de cadeirante, eu não gosto. Aí eu falei assim, meu Deus, será que essa pessoa não entende que é uma luta e que eu não tenho que brigar para que pessoas que usam cadeira de rodas tenham direito somente a essas pessoas, mas que pessoas com deficiência, independentemente de quais deficiências sejam, que essas pessoas tenham seus direitos respeitados. E a nossa luta, ela é uma luta muito solitária. Não sei se você já percebeu, mas eu sou uma mulher com deficiência. Eu já falei várias vezes no meu Instagram sobre o racismo, contra a homofobia, mesmo sendo hétero e branca. Mas eu não vejo, por exemplo, ativistas, por exemplo, ativista gordo que fala contra a gordofobia, falando contra o capacitismo. As outras lutas parecem que estão distantes da nossa. A gente precisaria que as outras lutas pegassem a nossa também, sabe? Uma pessoa que fala contra a LGBTfobia poderia também falar contra o capacitismo para ajudar a gente, mas nós somos muito solitários. Tem pessoas com deficiências que são LGBTs, tem pessoas com deficiências pretas, tem pessoas com deficiências obesas, né? Então, eu concordo plenamente, porque eu já participei de encontros dessas pessoas. Em nenhum momento eles falam da pessoa com deficiência. A gente tem que pensar que nós somos considerados minorias, né? Minorias sociais, vamos dizer assim. Mas não somos uma minoria tão minoria assim, em termos numéricos. Então, se você pensar em quantos milhões de pessoas com deficiência existem no Brasil, não é um grupo pequeno, é um grupo que faz barulho, se unir, né? Exato. Porque o ideal seria que a sociedade como um todo, o Sônia citou o projeto Diálogo no Escuro, e a gente sempre tem a oportunidade de conversar com os visitantes no final. Eu acho que isso, eu tenho o hábito de jogar um pouco isso, sabe? Eu não sei, acho que isso talvez cause até um pouco de desconforto nas pessoas, mas o que eu digo é o seguinte, que a acessibilidade, ela não é uma coisa boa só para quem tem uma deficiência. Acessibilidade é bom para todo mundo. Se ficar bom para mim, vai ficar bom para vocês também. Eu falo assim, né? Por quê? Porque todos nós, se tudo der certo, vamos ficar idosos. Todos nós podemos ter um bebê e queremos levar no carrinho, na rua. Todo mundo precisa de acessibilidade, de uma calçada lisinha, de uma rua com um sinal que funcione, né, com rampas, né, a acessibilidade arquitetônica. O ideal seria que a sociedade abraçasse tudo isso, né, junto com a gente. Mas como eu acho que isso está mais distante ainda, muito mais distante, se nós, pessoas com deficiência, nos uníssemos, a gente ia fazer um grande barulho, né? Eu acho. Concordo. E falando sobre minoria, eu fiz um curso sobre deficiência
pela Faculdade de Santa Catarina. E depois fiz um pela Prefeitura de São Paulo. E pela Prefeitura de São Paulo, eles falaram uma coisa muito interessante, que nem é mais para a gente dizer que pessoa com deficiência é minoria. Eles nem usam mais minoria, porque é tanta gente que a gente usa agora grupo minorizado. Sabe por quê? Legal. São 45 milhões de pessoas. Pois é. 24% da população. Então, aí depois teve um recorte, né? Foi para 17%. Mesmo se for 17%, é muita gente. É 1 bilhão, de acordo com a ONU, no planeta, né? De pessoas com deficiência. Então, por que nós ainda somos o grupo mais invisibilizado, embora sejamos, se eu posso dizer assim, a maior minoria? Né? Eu desconfio, por quê? Eu acho que você deve saber também, deve desconfiar. Porque nós incomodamos. Eu acho que nós incomodamos. A nossa deficiência, eu acho que quando alguém olha para você numa cadeira de rodas, ou para mim com uma bengala branca, com óculos escuros e tal, a pessoa pensa, meu Deus, não tem gente que fala, lá no diálogo a gente ouve isso toda hora, ai meu Deus, se eu ficasse cego, eu acho que eu me matava. Tem muita gente que fala isso, né? Então, assim, eu acho que olhar pra gente é pensar, pode acontecer comigo. E pode mesmo. É por isso que a gente precisa, não é normalizar a deficiência, mas o termo é naturalizar. Você entender que a deficiência é natural e que pode acontecer com qualquer pessoa. Se a gente analisar o número de acidentes que acontecem no Brasil, nós temos um dos trânsitos mais violentos do mundo. A qualquer momento alguém pode sofrer um acidente, precisar usar uma cadeira de rodas. Nós temos grande violência urbana para público masculino, né? Pessoas que... dos escritores do e-book, o Damião Marcos, ele tem 2 deficiências. Ele foi vítima de... ele teve, né, melhor dizendo. Tá vendo aí? Eu também já nem quero usar mais essa palavra vítima para relacionar a deficiência. Mas é tão estrutural que a gente acaba usando. Então, me consertando. Ele teve poliomielite na infância e ele foi vítima, aí sim, de bala perdida, quando ele tinha 5 anos de idade. Nossa. E ele perdeu a visão do olho direito. Caramba. Então, olha só, como ele se tornou uma pessoa com deficiência brincando no quintal de casa. Então, ele se tornou uma pessoa com deficiência monocular, né? Sobre isso aí, que você falou, você sabe a resposta, é que eu ia falar. O capacitismo, ele tem como princípio um conceito chamado corpo-normatividade. O que é isso? É um corpo dentro da norma. Então, a sociedade espera que todos os corpos funcionem dentro de uma norma lógica aceitável como correta e perfeita. Então, para a sociedade, o correto é andar de pé, é enxergar com o olho e ouvir com o ouvido. Então, quando eles encontram pessoas que andam sentadas e com rodas, que enxergam através do tato, que ouvem através da leitura labial, isso meio que dá um bug e fala assim, opa, isso é errado. Há uma condenação, ainda que inconsciente, do nosso corpo. Por quê? Porque a gente não está dentro da norma estabelecida. É por isso que a gente causa tanto esse espanto e essa distância das pessoas. Ou seja, eu não sei lidar com isso. Então, eu não vou perguntar, porque também tem isso, né? Durante muito tempo, ainda hoje acontece, uma militância muito agressiva. E, a meu ver, e agora eu estou falando mesmo de forma muito pessoal, tá? Não estou representando luta nem ninguém. A meu ver, usando assim as minhas características, eu acho que muitas vezes a gente afasta as pessoas. A gente coloca tanto medo das pessoas perguntarem que isso acaba prejudicando também. Mas, Paty, às vezes eu acho que, por exemplo, eu tô com 42 anos. Eu também. Eu comecei a ter deficiência na adolescência. Mas que eu fui compreender mesmo foi depois dos meus 18 anos. Sim. E aí, eu sempre procurei ser uma pessoa muito educada, falar de boa, sempre, né, realmente debater, mostrar o que é o certo, o que é o melhor, tal. Só que chega no momento da vida que a gente vai ficando tão cansado de explicar as mesmas coisas, vai perdendo um pouco a paciência. E assim, a gente acaba perdendo um pouco a paciência até com a família, que parece que a família vive com a gente e, cara, às vezes os que mais demoram para aprender.
né? Então, você sai de casa e você escuta cada absurdo que você fala, meu Deus do céu, até quando? Por isso que eu entendo que tem uma militância mais agressiva, porque os caras perderam a paciência já, ninguém tá aguentando mais, assim, sabe? Porque poderia ser tão mais fácil a nossa vida, e não é por ignorância, porque o povo, sabe, assim, a partir do momento que as pessoas olham pra mim e vê primeiro a bengala do que a minha pessoa, tá tudo errado. Já tá errado desde o início, entendeu? Sim. É um desabafo até, vai, é um desabafo aí. Não, eu entendo. Não, mas eu entendo, mas eu acho importante isso. Antes da bengala existe uma pessoa que tem limite, né? Existe, claro, eu falo, a gente precisa estabelecer limites, sim. A gente também fica de saco cheio, sim, de falar a mesma coisa, mas ainda existem pessoas que nos tratam com capacitismo por ignorância, sim. Mesmo que estejamos na era da informação, ainda tem gente que, como eu te falei, não tem contato. As pessoas mais velhas, principalmente. Eu tenho 42 anos, eu estudei todo o ensino médio, 8 anos numa escola, sendo eu a única pessoa com deficiência. No meu turno eram 600 alunos, escola municipal. 600, chegou a ter 500, 400 alunos, eu era a única com deficiência. Então, essas pessoas cresceram sem contato com pessoas com deficiência. É óbvio que agora a gente também não pode, é difícil aprender. Não, hoje em dia nada é difícil aprender. Está tudo disponível. Mas o problema é o que eu disse no começo, é o interesse em aprender. Nós, pessoas com deficiência, ou nós causamos curiosidade ou sentimento de distanciamento, porque a gente foge do que as pessoas esperam do normal. É por isso que a nossa luta vai tão devagar. E a pessoa precisa também ter boa vontade. E outra coisa, sendo um pouquinho mais radical, a nossa legislação precisa começar a funcionar para começar a processar por capacitismo. A gente já tem uma pessoa processada no Brasil por capacitismo, mas a gente precisa de mais. Essa mulher foi uma mulher que foi processada, ela pegou a foto de uma mulher que tem uma deformidade no rosto, e agora se eu usei o termo deformidade, se alguém se ofendeu, eu peço desculpa, é o termo que eu acho que é correto, mas também não sei, né? Então, se alguém se sentiu ofendido, que tem uma diferença no rosto, ela fez uma piada com esse rosto. Então, ela foi processada e teve que pagar uma indenização. A gente precisa que isso funcione, assim como a gente precisa que os carros sejam rebocados, quando estiverem estacionados sem a credencial, a gente também precisa começar a prender as pessoas por capacitismo e a gente precisa ter mais espaço para falar sobre capacitismo, ou seja, porque às vezes na rede, as pessoas sem deficiência às vezes não têm muito interesse pela nossa causa, porque a gente divulga, mas quem é que vê? Sabe, a gente precisa chamar pessoas sem deficiência para consumir o nosso conteúdo. Isso. A gente acaba ficando numa bolha, né? Exatamente. Aqui no Papo Acessível, o Fernando fala muito isso. É uma bolha, nós somos uma bolha. A gente fala, a gente pensa que está falando para a sociedade, quando a gente vai ver, está falando para a gente mesmo, para os nossos, para os iguais a gente, né? Então, como que a gente vai avançar? A gente precisa ocupar espaços em que pessoas com deficiência não estejam. Sabe, quando a gente foi lá na Globo, eu, Sony, a gente falou, eu contei mais ou menos 30 engenheiros e arquitetos sem deficiência. Eu falei, ai caramba, que beleza. Aqui sim eu estou me sentindo fora da bolha. São pessoas que não sabiam nada. Sim, eu lembro que quando o Sony falou da maquete, que o que adiantava, né? Falou lá, eles fizeram uma expressão assim de, só porque eles não sabiam realmente. Porque essa informação não está no Google. Essa informação, como eu falo nas minhas aulas, eu preparo as minhas aulas e eu falo para eles, olha, material orientativo é muito importante, mas a inclusão se faz na convivência. Eu falo muito isso em todo, né, que a gente comentou que trabalha na exposição lá, mas em todos os lugares que me convidam para falar, nas minhas redes, inclusive eu coloquei acho que uns 3, 4 posts sobre essa frase, que só existe inclusão com convivência. Eu falo isso, se você hoje, que está nos ouvindo aqui, né, no Papo Acessível, ou lá no Instagram da Paty, se você não convive, você não é uma pessoa inclusiva. Exato. Isso é claro, assim, e ponto, você não é.
E se você quiser daqui para frente ter a sua vida, se você quiser ter um seu projeto, um seu ambiente de trabalho inclusivo, você vai ter que colocar pessoas com deficiência para estar junto com você. Isso. E o que eu falo sempre, tem empresas que acham que basta contratar uma pessoa com deficiência. Não é assim. Existe e não é só contratar também, né, Paty? Não é só contratar. Eu ouço uma frase, até uma pessoa do projeto também que repete essa frase de vez em quando, eu acho muito interessante. Diversidade é convidar para festa. Inclusão é convidar para dançar. Sim. Não adianta você ir para festa, ficar sentada num cantinho, isolado, discriminado ali, e ninguém te chama para dançar, né? Isso. Chamar para dançar é que é a inclusão. Não adianta você contratar e deixar a pessoa lá que nem um enfeite na estante. Eu acho incrível essa frase aí, mas eu acho o seguinte, quando você fala diversidade é convidar para a festa, é muito importante nós sermos convidados. E eu acho que se inclusão é convidar para dançar, se ninguém te convidar para dançar, levanta e sai dançando. Porque também a gente não pode isso. ficar esperando. Até quando nós vamos ficar esperando ser convidado? E se ninguém quiser nos convidar, então nunca vai ter diversidade, nunca vai ter inclusão. Então a gente precisa dar o primeiro passo. A gente tem que realmente ir lá e falar, sabe o que acontece? Tô aqui, eu quero participar, também quero. Independente se você tem ou não tem deficiência. E a gente faz isso muitas vezes, né, Sônia? A gente acaba fazendo. Enfim. Você está ouvindo o Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Mas, eu queria pegar um ponto aí que você colocou, e falando de capacitismo, queria que você comentasse o episódio do Léo Lins, que é uma das coisas mais crueldades, né, que foi feito. E é um grande... Você deu o exemplo da moça aí, da foto do capacitismo, mas eu acho que o episódio de Léo Lins também é uma coisa que marcou, né, acabou passando na mídia, mas comentasse para as pessoas o quanto isso nos machuca de verdade. Para quem não sabe, o Léo Lins era um humorista que trabalhava no SBT e ele fez a seguinte brincadeira. Ele falou que na cabeça de uma criança que tem hidrocefalia tinha mais água do que água do Nordeste, do que se encontrava no Nordeste. Nossa. E ele falou isso. E aí aquela plateia toda riu como se aquilo fosse muito engraçado, né? E a mãe desse menino sofreu muito. A mãe desse menino chorou e ele foi processado, ele foi demitido do SBT e agora ele sofreu uma sanção que ele não pode fazer piada com nenhum grupo minorizado. É óbvio que tem gente que não concorda, diz que é censura, eu não vejo como censura, porque eu acho que a piada tem que ter um limite. E tem um outro humorista que fala isso, ele diz que o limite da piada é a lei, sabe? Então eu não posso ofender uma pessoa que tem deficiência, não pode. Gente, isso é ofensivo demais. Isso foi uma vitória. Isso foi uma vitória pra gente. Ele não pode mais fazer piada. Dificilmente eu falo que eu não gosto de uma pessoa, não gosto de alguém, mas o Léo Lins conseguiu provocar em mim esse sentimento de não gostar de uma pessoa pelas brincadeiras que ele faz, porque é cruel demais. E ele está proibido de fazer agora. É lógico que ele está recorrendo, né? Porque ele quer poder fazer essas barbagens que ele chama de humor livremente. Eu espero que ele não consiga. Aliás, parabéns pro Silvio Santos por demitir um escroto desse, um babaca desse, né, do SBT. Com certeza. E ainda, o cara, ele viu que a coisa teve uma percussão muito grande. As pessoas começaram realmente a falar, isso é sacanagem, isso não deve ser feito. E ainda ele quer recorrer para continuar fazendo isso. Sim, então, assim, porque ele está chamando isso de censura. Você acredita? É um imbecil assim ao quadrado, porque se isso magoa, isso machuca e o cara quer continuar fazendo, assim, eu acho assim uma falta de respeito assim enorme, assim, sabe? Me deixa assim puto da vida, sabe? Com um negócio desse. E isso tem um nome, né? Que se chama capacitismo recreativo.
É quando você usa a deficiência, que é uma característica da pessoa, para provocar riso. E a gente tem que entender que a gente precisa rir com as pessoas e não das pessoas, sabe? Isso. Então, se aquela pessoa não vai conseguir rir com você, isso não é humor, isso não é saudável, isso faz mal. Então, realmente ele foi punido exemplarmente pelo SBT, pela justiça, e que isso sirva de exemplo para outros humoristas, né? Que não pode ser desse jeito, não pode fazer desse jeito. Eu me ofendi profundamente quando eu ouvi isso. Eu não tenho hidrocefalia, eu não uso cadeira de rodas por isso, mas eu fiquei muito ofendida. Eu fiquei, meu Deus do céu, como uma pessoa pode falar algo desse nível? É muito jogo sujo. É muito... Agora, Paty, assim, me fala assim, existem então outros tipos de capacitismo? São vários tipos, Sim. então? A gente divide um pouquinho e usa alguns termos para a gente poder explicar melhor. Por exemplo, a gente tem o capacitismo recreativo, que eu falei com você, e a própria ONU. É o que a gente tem de mais recente da ONU, que ela disse que existe o capacitismo associativo. O que é o capacitismo associativo? É a discriminação contra pessoas com algum vínculo com uma pessoa com deficiência. Por exemplo, sua esposa. Sua esposa sai com você, as pessoas veem que você tem deficiência visual e aí chegam para ela e falam: e você, hein? Poxa, por que você ficou com um homem cego? Por que você fica com um homem cego? O meu amigo, ele teve paralisia cerebral e aí ele estava namorando uma menina e sabe o que falaram para a menina? Falaram assim para ela: olha, se você quiser trair ele de vez em quando, para você é perdoável. Meu Deus. Ele ficou sabendo disso. Nossa Senhora. Ele ficou sabendo disso. E o que isso machucou ele de uma tal maneira, ou seja, uma pessoa ela é questionada e ela recebe ou vantagens, entre aspas, ou prejuízos por ter uma relação com a pessoa com deficiência. Por exemplo, uma mãe que tem um filho com deficiência. Aí o empregador fala assim: não vamos contratar ela não. Ela tem um filho com deficiência. Olha, é capaz desse filho sugar essa mãe, capaz dela chegar sempre atrasada, não fica com ela, não contrata ela não. Então a ONU diz que existe isso, o capacitismo associativo. São pessoas que recebem ou elogios: você é uma santa, meu Deus, você é um ser de outro mundo por ficar com uma pessoa com deficiência. Como se a pessoa com deficiência também não pudesse ser uma pessoa ótima de conviver e uma pessoa que pudesse despertar tesão em alguém, né? Como se fosse um favor que a outra pessoa estivesse fazendo. Então, a gente faz esse tipo de capacitismo. Divisão, né? Eu, particularmente, falo de capacitismo médico, que é aquela associação que as pessoas fazem entre deficiência e doença. Ou seja, pensa que encontra a gente, pergunta se a gente está melhor. E a gente fala: mas melhor de que se eu não estava doente? Por quê? Porque na cabeça dela você está doente por ter deficiência. Então, 24 horas, né? Isso, 24 horas, Então eu falo de capacitismo médico, capacitismo midiático, aquelas abordagens televisivas e jornalísticas sensacionalistas. Por exemplo, o vilão da novela sofre um acidente e o castigo dele é ficar para sempre, né, preso, como eles falam, em uma cadeira de rodas. Isso. Ou o mocinho sofre um acidente, mas ele se recupera como prêmio no final da novela. Então, o capacitismo que a gente vê na mídia. Temos o capacitismo institucional, que é o capacitismo que acontece dentro das instituições escolares, das organizações das empresas, né, que sempre acontece. E o capacitismo recreativo, e agora o último, que foi a própria ONU que criou esse termo, capacitismo associativo. Só reforçando para quem não entendeu direito, o capacitismo associativo é quando alguém que não tem deficiência, ela sofre os efeitos de uma discriminação ou da perda de sua humanidade, por exemplo, é levada a ser considerada um ser especial, porque ela tem alguma ligação com uma pessoa com deficiência. Por exemplo, meus irmãos, por exemplo, fulana, irmã da deficiente. Pega também, sabe, aquele estereótipo? Não é a irmã da Patrícia, é a irmã da deficiente. Existe muito isso também em pessoas com deficiência intelectual. Geralmente as pessoas falam assim: você é irmã, ela é a irmã daquele maluquinho, sabe? Ai, meu Deus. Então,
Então, o capacitismo associativo. Foi a ONU que lançou esse termo recentemente. Provavelmente depois surgirão outros termos, mas por enquanto esse é os que a gente tem de mais forte. Assim. Beleza, é isso aí. Tem que dar nome aos bois, né? Quanto mais a gente der nome, quanto mais falar, é como você diz, a gente tem que falar mesmo. Falar tudo isso. Renata. Para quem estiver ouvindo. É isso que você falou de dar nome, é muito importante, porque quando eu fiz a faculdade, quando eu fiz o curso lá de deficiência, eu falava assim, professora, mas eu prefiro falar preconceito, porque as pessoas entendem mais do que falar capacitismo. E ela falou, Patrícia, a gente precisa dar nomes às opressões, porque quando você dá nome, você materializa aquilo que você está falando, porque preconceito é muito genérico. Quando você fala assim, vamos falar sobre preconceito associativo, você já chama a atenção da pessoa para que você vai falar alguma coisa que vai ser algo que ela vai prestar atenção. Então, sim, a gente tem que dar nome, a gente tem que falar muito, a gente tem que ocupar espaço, a gente tem que se impor, colocar limites e se unir, né? Nós precisamos nos unir para avançarmos. Verdade. Eu disse uma frase para um meu sócio, que todas as vezes quando a gente tem reunião, ele fala, tal, ele fala que é uma frase que eu falei sem querer, mas para ele marcou muito. E eu lembro que estava conversando, né, conhecendo, eu apresentando o projeto para ele, e ele falou assim, mas o que de fato as pessoas com deficiências querem? Aí eu cheguei para ele, as pessoas com deficiência, elas querem viver e não sobreviver. Eu falei isso sem querer pra ele, assim, mas assim, do nada veio assim, mas eu nunca tinha pensado, nada. E ele falou que isso impactou tanto ele. E falou assim, pô, como que até hoje essas pessoas com deficiência estão sobrevivendo e não vivendo? E falou que essa frase foi assim, que realmente fez com que ele falasse, pô, vou aceitar o projeto, eu preciso então ajudar, entrar também, né, na campanha para poder realmente fazer essas pessoas viver e não sobreviver. E eu acho que é muito isso que você colocou, né? Tá na hora da gente mostrar que nós queremos participar, fazer parte da sociedade, estar junto. E esse sobreviver, né, tem muito a ver com a história da superação, né? A gente rebola daqui, rebola dali, dá um jeitinho, contorna, exatamente. E vai sobrevivendo. Vai sobrevivendo. É a tal da superação, né? Pois é, que as pessoas chamam de superação e a gente chama de sufoco. Exato. Boa. Eu digo sempre para as pessoas que o que nós queremos é pertencer. Pertencer aos espaços e não estar nos espaços. Eu digo sempre que ninguém pode dizer que um lugar é inclusivo a não ser a própria pessoa com deficiência. Porque inclusão não é colocar uma pessoa com deficiência dentro de uma escola ou dentro de uma organização. A inclusão acontece quando aquela pessoa que foi incluída diz, eu me sinto parte, eu me sinto ouvida, eu me sinto respeitada. Aí sim acontece a inclusão. Então, enquanto a gente não proporciona para as pessoas com deficiência um sentimento de pertencimento, a inclusão não aconteceu de fato. E é só a pessoa com deficiência que tem a legitimidade para dizer se aquela inclusão aconteceu ou não. Porque o que adianta você... Contratei vocês dois para trabalhar na minha empresa. Aí eu pergunto, o que vocês precisam? Aí você fala, Paty, a gente precisa de um leitor de tela. Aí eu coloco um leitor de tela para vocês. Só que vocês ficam ali trancados naquele ambiente, naquele escritório, às 8 horas de trabalho sozinhos, sem contato nenhum com os outros funcionários. E para vocês isso está doendo. Então eu não posso dizer que vocês estão incluídos, porque vocês não conseguem me falar que tem um sentimento de pertencer àquela organização. Então, enquanto isso não acontece, a inclusão também não acontece. Exato. Tem também o texto que ficou rolando no Facebook aí, não sei se vocês já viram, já faz bastante tempo que tá rolando aí, né? Que o restaurante fala que ele é um restaurante acessível. Aí a pessoa com deficiência visual chega e tal, olha, nós temos cardápio em braille, viu? Nós somos inclusivos, acessíveis e tal. Aí a pessoa fala, legal, bacana, mas vocês têm... E aquela escada ali na frente, como é que faz para um cadeirante entrar? Né? E o espaço entre as mesas que o cadeirante não passa? E a questão do autista? Ou seja, não é acessível, né? É outra história, né? É outra história. Não adianta.
Não adianta ter uma rampa e a pessoa conseguir entrar, se a pessoa não consegue conviver. Porque a inclusão, a gente tem muito essa falsa ideia, né? Que inclusão é conseguir fazer a pessoa estar no lugar. Não é não, isso não é inclusão, não. Inclusão é a pessoa se sentir parte daquele lugar e pertencente àquele lugar. Então, é totalmente coisa diferente. Mas isso, a gente precisa parar e pensar, sabe? Porque senão a gente cai na onda de que legal, aqui na minha empresa trabalham 2 pessoas com deficiência. Tá, mas e aí? 2 pessoas. Mas me fala alguma coisa dessa pessoa com deficiência. O que você sabe sobre ela? Quem é ela? Quem é? Não sei não. Nunca conversei com ela, só vejo ela passar. Isso é inclusão? Não, isso não é inclusão não, gente. Então, eu só ajudo ela a chegar até o almoço, né? Até o restaurante, né? Eu não sei nada. Qual é o gosto dela? Não sei. Ué, mas ela trabalha aqui há 2 anos. Você não sabe uma preferência, nada dela. Nem que seja a cor preferida. Não sei, porque eu nunca conversei com ela. Então, isso não é inclusão, não. Não é mesmo. Boa. Você está ouvindo o Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Paty, para encerrar nosso papo aqui, que eu acho que a gente poderia ficar até amanhã batendo papo sobre isso, que é muito bacana, eu queria saber, eu ouvi um zum aí e tal, capacitismo é crime, Paty? Conta isso pra gente. Pois é, capacitismo é crime. Essa palavra, capacitismo, ela não existe em nenhuma legislação brasileira ainda. Então, se alguém disser para você, mas nem existe essa palavra, não precisa brigar com a pessoa, tá? Porque a pessoa está certa, não tem a palavra. No entanto, no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei, quem quiser conferir, 13.146 de 2015, ela diz assim: praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, embora não exista a palavra, a gente já consegue criminalizar atitudes capacitistas através do artigo 88. E também esse artigo ainda diz que também é crime se essa discriminação vier através de publicação. Então, é por isso que a gente precisa entender o que é capacitismo, para não fazer publicação errada também, porque se publicar errado, também a pena ainda aumenta, vai de 2 a 5 anos e multa. Então, a gente precisa aprender para não cometer crime. E sim, capacitismo é crime, artigo 88 da Lei 13.146 de 2015. A palavra não existe, mas a palavra está implícita aí no artigo 88, né? Isso. Muito bom, muito bom. Isso, exatamente. Paty, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma aula que nós tivemos aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Deixa para os nossos ouvintes as suas redes sociais, como é que faz para entrar em contato com você, quem quiser contratar você para palestra, para consultoria, quem quiser te encher o saco lá no Instagram, como é que faz? Conta pra gente. Queria agradecer a oportunidade, foi uma delícia esse bate-papo com vocês, estou muito feliz. Queria convidar todo mundo para me seguir lá no @janela da Paty, Paty com 2 T's e Y. Quem quiser me contratar, eu ensino sobre capacitismo desde aula individual, via Meet, até para a área corporativa, com palestras. É só me mandar um direct ou um e-mail para janeladapati@yahoo.com. E também pode fazer pergunta que eu respondo lá no direct. Sou muito aberta à comunicação, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Sensacional, sensacional. Só lembrando... Paty, parabéns, belíssimo trabalho, viu? Só lembrando que Paty é com 2 T's e Y no final, tá, gente? Só lembrando isso aí. É isso, Aninha? É isso, Rê? É isso. Pô, que legal, que programa show de bola. E vou falar uma outra coisa aqui. Muito bom.
Outra coisa que é crime também é faltar na gravação do Papo Acessível, viu, Fernando Calabresa? É mesmo, A próxima vez. É verdade. Você colocar de castigo uma senhorita aí, que ao invés de vir trabalhar e gravar com a gente, tá lá no shopping passeando. Vai deixa quieto. Eu vou levar pra diretoria. E a outra coisa que é crime é beneficiar uns e não beneficiar outros, entendeu? Entendi. Ouvintes, obrigado, viu? Até a próxima. Tchau. Beijo. Valeu. Tchau. Eu disse que ia ser divertido. Eu quero fazer isso mais vezes. Você encontra muito mais em papoacessível.com.br. E as redes sociais? Em qualquer lugar você encontra como @papoacessível. Incrível!